Olá, tudo bem com você? Que a paz, a graça de Cristo Jesus esteja comigo, com você nesse exato momento, para que nós possamos dar continuidade. E hoje é a nossa última aula do curso sobre o Espírito Santo. E hoje vamos falar sobre a chuva serôdia, um assunto negligenciado em alguns altares de várias denominações cristãs. Mas antes de começar essa aula incrível que eu vou ler junto com você aqui, a apostila, eu tenho certeza que Deus irá falar com você, já esteve falando com você no decorrer das aulas, das ministrações, das meditações sobre o Espírito Santo, e eu tenho certeza absoluta que você já está com a presença do Espírito Santo te acompanhando no processo e vai chegar no seu destino, na sua meta final, que é ter a sua salvação. Ouvi um amém? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Antes de começarmos, eu gostaria de te pedir, melhor dizendo, para se curvar aonde você está. Vamos falar com o grande eu sou, meu Deus e meu Pai que está nos céus. Nos dá sabedoria para entender sobre essa aula. E essa pessoa que está orando junto comigo, a qual ela trilhou essa jornada, esse curso de 15 aulas, com mais de 10 ministrações sobre o Espírito Santo, algumas meditações sobre o Espírito Santo, eu tenho certeza que ela já tem o Espírito Santo. Ela vai fazer a diferença pelo poder de Cristo Jesus. Te peço isso, nos dá sabedoria, discernimento e conhecimento através dessa aula, a qual nós vamos falar da palavra de Deus. Vamos citar versículo bíblico, a qual essa pessoa vai averiguar, examinar na sua escritura, entender e compreender mais e mais sobre o Espírito Santo e sobre a chuva serôdia. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos lá? Deixa o like, comenta e interage, viu? Chuva serôdia, nossa 15ª aula, né? A nossa última. Como vimos na lição 7, a extraordinária concessão do Espírito Santo havia sido profetizado no Antigo Testamento. Os profetas usaram o simbolismo das chuvas temporã e serôdia para falar da futura obra do Espírito Santo. Vimos que as primeiras chuvas, ou as temporãs, conforme Joel capítulo 2, versículo 23, se cumpriram com o evento do dia do Pentecoste, conforme Atos capítulo 2, versículo 15 e o versículo 17, ou melhor, 15, 16 e 17. Já com relação à obra e o tempo exato da última chuva, serôdia, a qual nós iremos ver e compreender e entender nessa aula incrível, tá bom? A promessa da chuva serôdia você se encontra lá no livro de Joel. Se você não lembra, não recorda, eu recomendo que você vá lá, confira essa linda promessa sobre a chuva serôdia que está contida em Joel, profeta Joel capítulo 2, versículo 23. As chuvas serôdias, ou as chuvas, desempenharam um papel importante na sociedade agrária israelita. A água era em grande valor e havia necessidade de preservá-la para a estação seca, que se estendia por quase 6 meses. As primeiras chuvas, ou temporã, que no hebraico é morré, em Joel capítulo 2, versículo 23, e Salmos capítulo 84, versículo 7, caíam entre o fim de outubro e o início de dezembro. E essa chuva preparava o solo e facilitava a germinação da semente. Já a última chuva, ou a serôdia, que no hebraico é malcoche, conforme Jó capítulo 29, versículo 23, Jeremias capítulo 3, versículo 3, você precisa conferir depois esse versículo, você já sabe a dinâmica desse curso, não vamos ler versículo por versículo, questão de tempo, para não deixar extenso essa aula e ficar mais fácil, mas a missão é você continuar na leitura da palavra de Deus e conferir os versículos que eu estou citando para você, para complementar mais e mais essa aula, tá bom? Então caía pouco antes da colheita, nos meses de março ou abril, e continuava para a maturação da safra. A chuva é um dos símbolos para a efusão e a obra do Espírito Santo. A imagem das chuvas temporã e a serôdia pode ser aplicada à poderosa obra do Espírito Santo em 2 ocasiões diferentes. A primeira, relacionada à experiência do Pentecoste, e a outra ao evento final antes da volta e do retorno de Cristo Jesus, tá? E o que aconteceu no dia do Pentecoste e como Pedro interpretou tais fatos? Aí você precisa ler Atos capítulo 2, melhor dizendo, 1 até o 4 e o capítulo 15 de Atos, versículo 17, tá? A obra escatológica do Espírito anunciada por Joel foi parcialmente cumprida durante o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Isso pode ser chamado como a chuva temporã. Mas essa mesma profecia se refere ao grande e glorioso dia do Senhor e sugere que uma manifestação mais completa do Espírito ainda
haveria de esperar, né? Está um pouco ao longo prazo, conforme Atos capítulo 2, versículo 19, 18, quer dizer, capítulo 19 e o versículo 20, tá? Que certeza nos oferece ao profeta Oséias? Qual que foi a certeza de nós recebemos a chuva serôdia? Aí você precisa ver lá o profeta Oséias no capítulo 6, versículo 3, tá? Mas fala sobre a obra da pregação do Evangelho ordenada pelo próprio Cristo, que é a grande comissão de Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, tá? Não vai se encerrar com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou seu início no dia do Pentecoste, analisando o desafio da grande comissão, conforme Mateus capítulo 24 e versículo 14. Percebe-se que é impossível cumprir essa tarefa sem a presença e a direção do Espírito Santo, porque muitas vezes vamos tentar querer usar métodos, o nosso próprio conhecimento, mas não vai ser eficiente, não vai ter êxito, podemos falhar. Agora com o Espírito Santo nós não iremos falhar, porque o Espírito Santo irá fazer germinar, irá fazer frutificar, amém? Então o segredo para a conclusão da obra do Evangelho é que a conclusão para a redenção de Cristo está na terra, depende da ação do Espírito Santo, tipificada pela chuva serôdia. Por isso precisamos conhecer plenamente sobre esses assuntos, tá? E tem muitas pessoas que não conhecem sobre chuva serôdia, tem muitas pessoas que não sabem nem nada sobre a chuva temporã, não sabem sobre o Espírito Santo, acreditam que ele é uma força cósmica, uma pessoa talvez que tem um poder ali sobrenatural, mas desacredita ele ser como espírito da divindade, né? Uma pessoa da divindade, melhor dizendo. Então você precisa estudar, você precisa tentar entender, compreender sobre assuntos poderosíssimos da palavra de Deus, né? E esse sobre a chuva serôdia é extraordinário. E qual que é a obra da chuva serôdia, né? Já vimos que a primeira chuva era temporã e teve seu cumprimento profético em Atos capítulo 2. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles pregaram o Evangelho com poder e milhares se converteram e foram todos batizados, né? Ou alguns foram batizados, conforme Atos capítulo 2, versículo 41 e capítulo 4 de Atos, versículo 4, tá? E naquela ocasião a semente foi lançada ao solo e gerou os primeiros frutos. Agora estamos aguardando a chuva serôdia, quando os grãos irão amadurecer e a colheita final será realizada, tá bom? Mas você precisa plantar, você precisa lançar, semear a semente, e em algum momento o Espírito Santo irá nos ajudar nessa missão, nessa obra poderosa, amém? Como o livro de Apocalipse descreve a colheita final da terra. Depois você confere aí em Apocalipse capítulo 14, versículo 14 ao 16. João ele descreve Jesus com uma coroa da cabeça e uma foice afiada na mão. Este é o glorioso momento da colheita, a ceifa que é a colheita final. E quando Jesus reunirá o trigo no celeiro, ou seja, levará os salvos para o céu, e o joio será separado para ser queimado, o que representa a morte dos ímpios, conforme Mateus capítulo 13, né, versículo 24 ao 30. Depois você leia lá sobre essa representação da morte dos ímpios, né? Todavia, essa maturação do grão e a colheita final só poderão ocorrer se a chuva serôdia vier, ou seja, se o Espírito Santo completar a boa obra que ele começou no coração meu e no coração seu. Somente assim vai acontecer a chuva serôdia, tá? E qual é o tempo da chuva serôdia? Você já se perguntou? Olha só, olhando para o cenário atual, do momento a qual estamos vendo, percebe uma realidade mais desafiadora do que os primeiros vividos pelos discípulos no primeiro século da era cristã, quando deveria levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. A obra a eles confiada por Jesus, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20. Só foi possível devido à atuação marcante do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: desceu com poder o Espírito Santo. E o poder, você já sabe muito bem, quer dizer dinâmica. Dinâmica quer dizer um conjunto de habilidades. Então, quem tem o poder do Espírito Santo dentro de si, tem várias habilidades, tem vários meios ou ferramentas que pode fazer acontecer com o auxílio do Espírito Santo, aleluia, né? Então, de igual forma, a profecia prevê uma atuação direta do Espírito na direção do povo remanescente para a conclusão da obra do Evangelho. O remanescente aqui não é uma igreja, mas sim é um povo fiel, um povo que busque lutar
todos os dias, constantemente, com os seus desejos carnais, e seguir firme e forte nos testemunhos de Jesus Cristo e nos mandamentos do Senhor, e se manter até o fim, assim, sem se corromper. Tá bom? O que o livro de Apocalipse revela sobre o momento em que a chuva serôdia será concedida e quais são os resultados? Aí você precisa ler Apocalipse capítulo 18, versículo 1 ao 4. Mas diz assim, Apocalipse 18 descreve a queda da grande Babilônia, o poderoso anjo que com sua glória ilumina a terra, e o próprio Espírito na obra da chuva serôdia. O povo remanescente de Deus será cheio do Espírito, e sinais e maravilhas se seguirão. Sinais maiores que os testemunhados no livro de Atos. Após a descida da chuva temporã, agora serão vistos os evangelhos, será concluído com poder e grande glória. E o último apelo divino será feito: retirai-vos dela. Dela onde? Da Babilônia, do sistema religioso que está corrompido. E diz assim o texto: sai dela, povo meu. Tá? Isso mostra que Deus tem milhares de fiéis na confusão religiosa de Babilônia. Conforme João capítulo 10, 14, que fala sobre eu tenho outras ovelhas em outros apriscos. Tá? E Atos capítulo 17, versículo 30, aí você precisa conferir. Tá? Então os sinceros de coração, eles irão ouvir o apelo do Espírito Santo e irão se unir ao remanescente de Deus, que é o povo que guarda os mandamentos de Deus e mantém a fé em Jesus Cristo, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e Apocalipse 14, versículo 12. E isso não é uma igreja, não é uma instituição com CNPJ, mas sim é o povo de Deus que é remanescente, que não se corrompe por nada, mas tem pregado e evangelizado conforme o Evangelho eterno de Mateus capítulo 24. O Evangelho, quando for pregado aí virá o fim, é esse Evangelho que são os remanescentes que estão trabalhando hoje em dia, no nosso momento atual, e irá continuar trabalhando até a volta de Cristo Jesus. Amém? E quais são as condições para receber a chuva serôdia? Estamos aguardando um novo Pentecostes, será? As profecias se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, e deverão se cumprir a qualquer momento. Mas qual é a primeira condição para se receber a chuva serôdia? Abra lá em Zacarias capítulo 10, versículo 1. Zacarias fala que em primeiro lugar devemos orar pela chuva serôdia. Você tem orado pela chuva serôdia? Você tem orado para que você seja cheio do Espírito Santo, como Lucas diz, né? E declara que Jesus era cheio do Espírito Santo, conforme Lucas capítulo 4, versículo 1. E ele nos motivou a também buscarmos pelo Espírito Santo. Não apenas, Jesus até mesmo argumentou, ora, se vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, conforme Lucas capítulo 11, versículo 13. Então, a minha obrigação, a sua obrigação é somente abrir a boca e pedir para Deus o Espírito Santo. Todos os dias, quando você acordar, faça assim: louvado, exaltado seja o nome de Deus. Muito obrigado, porque a sua graça, a sua misericórdia chegou até a mim e está dando mais um dia de oportunidade. Mas me conceda, me batiza com o poder do Espírito Santo, para que eu possa vir concluir esse dia sem pecar, sem me corromper, mas sim para finalizar o dia glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou cheio da presença do Espírito Santo. Eu tenho falhado nisso. Eu preciso pedir mais. Você tem pedido? Você tem clamado? Que condição apresentou Pedro para se obter em tempos de refrigério orvalho da chuva serôdia, conforme em Atos capítulo 3, versículo 19 e o versículo 20, né? Em segundo lugar, quando você começa a ser tocado pela chuva serôdia, pelo Espírito Santo, né, haverá um arrependimento para o perdão dos seus pecados e a conversão. O arrependimento é sentir sincera tristeza pelas coisas erradas que fazemos e entristece o Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. Tá? Já a conversão e a mudança de rumo, uma nova atitude de vida, é deixar as coisas velhas para trás e seguir firme em direção ao alvo da vida eterna, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se não estiver enganado, fala sobre nova criatura você é em Cristo Jesus. Tá bom? Tanto o arrependimento quanto a conversão são a obra do Espírito Santo, conforme João capítulo 16, versículo 8. E que qual é outra condição dentro do livro de Atos que apresenta para recebermos a chuva serôdia? Se é para pensar, qual que é a última? Né? Lá em Atos capítulo 2, versículo 46, diz assim, a terceira e última condição é banir no nosso meio toda discórdia e dissensão.
como parte do reparo dos discípulos para receber o livro, receber o Espírito Santo. O livro de Atos relata: todos esses perseveraram unanimemente em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, conforme Atos capítulo 1, versículo 14. Tá? As discussões sobre quem seria maior desapareceram, e o Espírito Santo de unidade reinou entre eles. Então aqui, uma igreja que está se definhando por brigas, discussões por causa de cargos, tá? É uma igreja medíocre. É uma igreja que está sendo direcionada e está sendo influenciada por Satanás. E o trono de Satanás e os demônios estão entrando dentro dessa igreja. Acredita, é um fato. Porque está tendo discussões. E quem é o pai da discussão? É o diabo. Quem é o pai da discórdia, das intrigas? Satanás. Quem é o pai da mentira? Satanás. Às vezes Satanás lança uma semente lá de intriga, a pessoa come essa semente, deixa germinar através do demônio, e o demônio influencia essa pessoa para disseminar ódios dentro da igreja. E aí o Espírito Santo sai fora. E aí a igreja, a membresia acha que o Espírito Santo está atuando lá. Não, é os próprios demônios. Tá? Então assim, você quer ter um verdadeiro avivamento espiritual? Busque ter a presença do Espírito Santo. Se alguém te magoou, se alguém te ofendeu, se alguém te chateou, vai lá, peça perdão, desculpa ele. Se ele não quiser aceitar, problema dele, é ele com Deus, mas você está em paz. Você está tentando trabalhar em união, porque você quer o coletivo, que todos sejam batizados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que importante condição revelou Pedro para se receber o dom do Espírito Santo? Lá em Atos capítulo 2, versículo 38, fala sobre a cerimônia do batismo, que nos proporciona o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Jesus mesmo nos deixou o exemplo ao se submeter ao rito do batismo. Você vê, ele não tinha nenhum pecado. Para que ele iria se arrepender? Mas ele seguiu de exemplo para mim e para você. Eu deveria seguir, que tem pessoas que gospem em cima desse exemplo poderoso e ignoram, mas não precisamos ignorar, nós precisamos ser batizados. E pode ter certeza, quando você batiza nas águas, o Espírito Santo já desce sobre você e já valida o seu ministério apostólico de discípulo para você ganhar almas para Cristo Jesus. Amém? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, fala sobre isso, E ele também declarou para Nicodemos, um diálogo muito interessante. Se você já leu, releia de novo, volte a ler sempre que puder, a qual ele diz lá em João capítulo 3, versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, falando para Nicodemos, se você não morrer para o seu eu, se você não nascer de novo com Cristo Jesus, você não vai desfrutar da terra prometida, você não vai desfrutar da árvore da vida, Você vai perder a sua história. Nós sabemos que lá em Atos, mais para frente, no capítulo 16, se não estiver enganado, Nicodemos, ele se converteu e ele começou a patrocinar os discípulos. E eu tenho certeza que nós iremos encontrar ele na Nova Jerusalém, porque ele foi salvo. Tá? Uma grande tempestade de poder se aproxima. Já podemos ouvir os trovões anunciando os eventos finais da terra. Sinais, milagres e maravilhas serão vistos de ambos os lados. Por que ambos os lados? Porque Satanás também irá fazer sinais, maravilhas e prodígios. Tá? E aí precisamos de um preparo que agora não temos. Por isso, a advertência profética de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, que é a chuva serúdia. Tá bom? Então, que eu e você permanecemos firmes em Cristo Jesus, confiante em suas promessas e clamando diariamente pela chuva do poder do Espírito Santo. Amém? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Eu gostaria que você pensasse nisso, que é muito bom que o Espírito Santo nos ajude em todas as nossas decisões e que precisamos tomar todos os dias a decisão de estarmos e ficarmos ao lado de Cristo Jesus, e que eu e você possamos nos preparar e ficarmos prontos para o grande dia glorioso do retorno do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora ele vai buscar o Felipe Olho, ele vai buscar você também, porque nós vivemos uma vida rendida aos pés de Cristo e o Espírito Santo nos conduzindo nas melhores decisões a tomar. E as melhores decisões que nós iremos tomar é ficar ao lado de Cristo Jesus até ele voltar, para depois habitar com ele a eternidade. Amém? Tem um grande teólogo chamado Norman Gulen, que ele diz assim no livro Cristo Viene, página 213.
Igualmente como começa o livro de Atos, com o Pentecoste, no capítulo 2, né? O Pentecoste por vir chegará no início da jornada pelos eventos finais. O Espírito Santo vem em ambos os Pentecostes, na chuva temporã, conforme Atos capítulo 2, e na chuva serôdia, conforme Joel capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. E era por vir, será de grande poder, quando o espírito ímpio de Satanás possuirão plenamente os perdidos, e o Espírito Santo possuirá totalmente os santos. Que eu e você possamos estar na fileira dos santos. Milagres, sinais, prodígios acontecerão de ambos os lados, mas eu e você vamos estar do lado daqueles que iremos ouvir do Senhor: vinde bendito meu Pai, porque nós vivemos uma vida com o Espírito Santo. E pode ter certeza, tá? Se você buscar, pedir, clamar, o Espírito Santo vai descer sobre você, e você vai realizar milagres, você vai realizar prodígios, como os discípulos realizavam. Talvez só a sua jaqueta, você vai tirar a sua jaqueta, né, ou o seu blazer, seja o que você for, aonde você passar, você vê uma pessoa doente, você só vai jogar assim, ó, a pessoa vai levantar, porque você está cheio do poder do Espírito Santo como os discípulos, tá bom? Então, para você refletir, ó, tenho recebido a porção diária do Espírito Santo? Faça essa pergunta todos os dias. E se você disse não, começa a pedir: Senhor, quero o Espírito Santo, quero ser cheio do Espírito Santo, quero pregar do Espírito Santo, quero fazer a minha tarefa do dia com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Você vai ver que você vai ser batizado com o poder do Espírito Santo. Se você não foi ainda batizado também pelas águas para nascer no Espírito, chama eu no WhatsApp 11 99544 3593, que vai ser um prazer eu te oferecer um estudo bíblico, te preparar para você tomar essa grande decisão e você viver o sobrenatural na caminhada cristã. Amém? Deus seja louvado. E olha, finalizando o nosso curso sobre o Espírito Santo, foram 15 aulas com mais 10 sermões sobre o Espírito Santo, a sua divindade, e se eu não estiver enganado, tem 3 meditações aí sobre o Espírito Santo, né? Então, eu tenho certeza que Deus falou com você a cada aula, a cada ministração, a cada palavra, e você está cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos começar daqui 3 semanas um curso sobre como ser um missionário ou um palestrante. Você tem uma palavra que está presa no seu coração, está atrofiando, você precisa trazer para o mundo, mas você não sabe como. Eu vou te ensinar dentro desse curso sobre oratória, como se fazer uma leitura com excelência, e entre outros módulos dentro desse curso poderosíssimo que você vai usar para o reino de Deus, tá bom? Seja para ser um pastor, missionário, pregador da palavra de Deus, não sei como Deus vai te usar, mas você aplicando as ferramentas que eu vou te ensinar nesse curso totalmente gratuito, você vai fazer a diferença, porque você já tem o Espírito Santo, eu creio nisso. Amém? Tudo a sua fronte, vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, muito obrigado por esse curso, muito obrigado pelas ministrações que foram postos também dentro dessa playlist, os sermões também que estão aqui contigo. E muito obrigado por esse planejamento que nós fizemos sobre o curso do Espírito Santo, baseado nessa revista. E quem tiver interesse de ter essa revista, é só mandar mensagem no site novotempo.com, se eu não estiver enganado, ou digita no Google aí, o Novo Tempo, vai aparecer o site, ela vai digitar lá a apostila, e aí vai ser entregue na casa dela, totalmente gratuito. O Senhor colocou no meu coração para poder gravar esse curso, baseado nessa apostila, porque tem pessoas que talvez tenham deficiência não consegue ler, não consegue talvez ter tempo de estudo. Então eu gravei, o Senhor colocou no meu coração para gravar, lendo essa apostila, para poder ajudar o máximo de pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo e vão sair cheios do poder do Espírito Santo. Muito obrigado por isso, muito obrigado por essa pessoa que acompanhou o curso, e que ela possa vir para o próximo curso para poder pregar a tua mensagem com poder e grande glória e viver o sobrenatural. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Se você tem a vontade de nos ajudar financeiramente, a chave do Pix está aqui, tá bom? Deus abençoe e fica com Deus.